Hoje eu vou contar uma das piores experiências que eu tive com o sobrenatural na minha vida. Antes de começar, curta o vídeo, se inscreva, ative o sininho e compartilhe o vídeo com um amigo para ele ver esse relato de arrepiar. Apague as luzes e vamos sentir medo. Desde muito novo, eu já estou acostumado a presenciar coisas que algumas pessoas sequer imaginam. Independente do lugar para onde eu ia, normalmente notava movimentações estranhas, vultos pelo ambiente, barulhos e vozes, ou qualquer outro tipo de coisa. Por sorte, outras pessoas na minha família também têm essa particularidade, então muitas vezes eu não me sentia sozinho quando presenciava alguma dessas coisas. Por mais que eu já estivesse acostumado a lidar com esse tipo de situação, era sempre assustador presenciar qualquer coisa do mundo sobrenatural. Não dá para saber as intenções da assombração, ou seja lá o que for. Porém, mesmo que já tenha passado por tantos momentos sinistros e bizarros, alguns acabam chamando mais atenção e ficando marcado na memória. O relato de hoje é um dos mais assustadores que eu já vivenciei. Posso contar nos dedos de uma mão outros momentos em que eu senti tanto medo quanto senti dessa vez. Assim como uma boa parte dos meus relatos, aconteceu no sítio para onde nós viajávamos em família, um lugar onde durante a manhã tem uma ótima energia e um clima realmente agradável. Porém, durante a noite, você se sente vigiado por cada canto daquele lugar. Cada árvore, cada parede, cada janela, realmente cada lugar, é possível e até provável que tenha alguma presença sobrenatural espreitando. O problema desse sítio é que já nos deparamos com cada figura e criatura sinistras, coisas que realmente só vimos lá. Bom, dessa vez não foi diferente. Ou melhor, foi diferente sim, de quase tudo que já vimos. Era um final de semana como outro qualquer de viagem. Chegamos numa sexta, escolhemos os quartos onde iríamos dormir no pavilhão e depois de algum tempo conversando, nos recolhemos e fomos dormir de fato. Durante a noite, não aconteceu nada fora do normal para aquele lugar. Diversos barulhos de passos pelo corredor, batidas nas portas, sons de portas abrindo e fechando. Apenas coisas que sempre aconteciam naquele horário. Mas de manhã, vimos que uma coisa estranha tinha acontecido. Mesmo que sempre fizesse esses barulhos durante a madrugada, quando acordávamos, tudo estava da mesma maneira que deixamos quando fomos dormir. Estranhamente, todas as portas que ficavam no fundo do corredor estavam escancaradas. Olhamos cuidadosamente cada quarto para ver se tinha mais alguém além de nós, mas todos estavam vazios. Então quem poderia ter feito aquilo? A resposta era óbvia, mas estranhamos porque nunca havia acontecido. Até pensamos em perguntar para o dono do sítio se alguém entrou durante a noite, mas como sempre viajávamos para lá, ele já confiava em deixar as coisas sob nossa responsabilidade e às vezes passava o final de semana fora. Sem ter uma confirmação do que deve ter acontecido, apenas fechamos todos os quartos e seguimos o dia normalmente. A manhã e tarde passou, e foi tão divertida como costumava ser, porém, a noite chegou, junto com uma experiência horrível. Estávamos jogando baralho, de maneira bem descontraída e animada, mas começou a ficar muito frio, como normalmente era ali de noite, só que eu não estava de casaco. O meu casaco ficou na minha mochila que estava no meu quarto, mas nem eu e nem ninguém teria coragem de ir sozinho dentro do pavilhão. Faltava essa coragem para ir até de manhã, imagina aquela hora. Meu irmão disse que iria comigo, e meu primo aproveitou e pediu para trazer o dele também, já que iríamos até lá. Logo quando entramos pela porta do pavilhão, eu senti um arrepio estranho. Cheguei a ficar parado por um instante tentando identificar o que estava sentindo de estranho, mas meu irmão não percebeu que tinha alguma coisa no ar e me apressou para sairmos logo de lá. Enquanto eu ia me aproximando do quarto, meu coração foi acelerando por algum motivo que eu não entendia, até chegar na porta do quarto de fato. Deixei meu irmão entrar primeiro, a coragem tinha fugido, e para o meu alívio, não havia nada fora do normal ali, mas eu ainda estava sentindo uma sensação horrível. Entramos, eu peguei o meu casaco e voltamos. Depois de alguns passos saindo pelo corredor, eu lembrei que o meu primo pediu para levar o casaco dele,
Então falei para o meu irmão esperar ali que eu ia pegar na mochila do meu primo. Não sei se não deu para entender bem o que eu havia dito, ou se ele não me ouviu, mas o meu irmão seguiu como se eu não tivesse falado nada, e como eu falei já me virando para voltar para o quarto, não notei que ele continuou andando. Assim que passei pela porta, aquela sensação estranha voltou. Meu coração acelerou novamente. Alguma coisa realmente estava errada ali. Corri para a mochila e peguei o casaco, mas no momento em que me virei, tive uma visão horrível que deu início a uma noite definitivamente sinistra. A porta estava completamente aberta, e atrás da porta, entre ela e o canto do quarto, eu vi uma silhueta de uma criatura extremamente alta e com um olhar macabro. Eu pude sentir a maldade naquela presença. Fiquei sem reação, não sabia se eu corria, pois estava com medo de passar perto daquele ser, ou se ficava parado lá. Comecei a gritar chamando pelo meu irmão, mas como eu já disse, não tinha percebido que ele continuou andando. Depois de alguns gritos, quando percebi que ele não vinha, eu saí correndo do quarto, como se minha vida dependesse disso. Enquanto eu corria, sentia como se aquilo estivesse me alcançando a cada passo. Foi um momento de angústia terrível, mas consegui chegar no meu irmão, que estava parado me esperando na saída. Eu estava com um misto de raiva e medo. Ele deveria ter me esperado na frente do quarto, mas o medo do que eu via ainda era mais alto, fazendo com que eu apenas quisesse sair de lá sem discutir por qualquer motivo. Não disse uma palavra do que aconteceu para ele até chegar onde todos estavam. E para falar a verdade, eu não precisei dizer nada, pois eles já haviam notado que alguma coisa tinha acontecido. Segundo a minha mãe, eu estava pálido, parecia doente, mas a verdade é que eu estava realmente assustado com o que vi e senti. Já não se falava em outra coisa. Todos estavam preocupados com o que poderia estar circulando no lugar onde iríamos dormir. Mas as únicas opções que tínhamos era ir embora ou mudar para a casa das beliches. Depois de muita conversa, acabamos ficando no pavilhão mesmo, mas atentos durante a noite com qualquer movimentação suspeita. Agora, era hora de dormir. Só de começar a caminhar naquela direção, o frio na minha barriga só ia aumentando. O que eu senti naquela hora foi muito assustador. Não queria passar por aquilo de novo. Todos estavam prontos para dormir em seus devidos quartos, e junto comigo estavam o meu irmão e primo. E ficamos conversando sobre o que eu poderia ter visto. Porém, o tempo foi passando, e os dois acabaram pegando no sono. Mas eu não conseguia. Eu estava impactado. Algum tempo se passou, e comecei a ouvir barulhos estranhos vindo do lado de fora, estalos de passos na mata que ficava do lado do pavilhão. Parecia que tinha alguém andando por lá. Fiquei atento, prestando atenção a todo e qualquer som que eu ouvia, torcendo para que não passasse disso. Em uma certa hora, os barulhos passaram a acontecer também no corredor, como se alguém caminhasse lentamente procurando alguma coisa. No silêncio da noite era possível ouvir cada movimento que seja lá quem estivesse lá fora fazia. Eu conseguia ouvir portas sendo abertas e passos abafados e pesados que se aproximavam cada vez mais do meu quarto. Conforme os passos foram chegando perto, fui arregalando os olhos, até o momento em que aquele ser parou do outro lado da minha porta. E eu comecei a notar dedos longos entrando por baixo da porta como se estivesse segurando. E inconscientemente, abaixei o corpo do lado da cama para tentar ver o que era aquilo e o que estava fazendo. Enquanto aquela mão estranha se apoiava embaixo da porta, percebi que ele se abaixou para olhar o que tinha dentro do quarto, me fazendo chamar desesperadamente meu irmão e primo, fazendo eles acordarem. Nesse momento, aquela mão se desfez no ar, como se fosse fumaça. Será que de alguma maneira eu espantei aquela coisa? Eu estava muito nervoso. Meu irmão não parava de perguntar o que havia acontecido, e eu só dizia que queria sair de lá. Não sei nem dizer o motivo de eu ter ficado tão assustado dessa maneira. Eu já havia visto tanta coisa sinistra durante a vida. Mas parando para pensar agora, tenho certeza de que foi a energia que aquela criatura passava. Era uma coisa horrível, uma sensação de desespero. Tanto meu irmão quanto o primo falaram que ficariam acordados comigo, pois eu não estava vendo uma maneira de eu conseguir dormir de novo.
Mas felizmente, enquanto conversávamos, o sono foi vindo e acabei adormecendo. Não sei quanto tempo se passou, mas eu acordei assustado com alguma confusão que se fazia no corredor. Sem saber o que havia acontecido, eu fui até lá para descobrir, e era a minha tia que estava falando que tinha alguém no quarto dela. Ela não conseguiu ver, mas estava dizendo que ouviu uma respiração funda, junto com uma espécie de grunhido do lado da cama dela, e acordou o marido desesperada de medo. Então os dois saíram gritando do quarto. Como se já não estivesse desesperador o suficiente, no momento em que eu olhei para o fundo do corredor, bem onde ficava a entrada dos banheiros, e também onde as luzes não funcionavam, eu notei uma silhueta estranha no meio do escuro. Nada tirava da minha cabeça de que tinha alguém ali. Chamei a atenção do meu primo, que estava do meu lado, e nós dois ficamos encarando para tentar ter certeza, e nesse momento, aquela silhueta se mexeu rapidamente para dentro do último quarto daquele corredor. Nós entramos em desespero. Por nada nesse mundo iríamos checar o que era aquilo, e entramos no quarto dizendo que tinha algo lá no final. Minha tia e o marido dela foram para o quarto dos meus avós, e os outros foram cada um para seus quartos. Aquela noite foi extremamente longa. Ninguém mais conseguiu dormir. Todos estavam com medo do que poderia estar circulando dentro daquele pavilhão. Boa parte da madrugada, ficamos ouvindo sons de batidas e barulhos de portas rangendo, passos estranhos e uma atmosfera sinistra. Felizmente, nada de mal aconteceu. O dia finalmente chegou, e ainda bem que era o dia em que iríamos embora. Não sei se eu aguentaria mais uma noite com aquela angústia. Sem dúvida, foi uma noite realmente sombria. Aquele sítio sempre proporciona momentos assombrosos como este. Outros lugares que também têm um histórico de manifestações são alguns hotéis assombrados. Dá uma olhada nesse vídeo, onde eu fiz uma lista com os 10 hotéis mais assombrados do mundo. Te vejo no próximo vídeo.